Fala, meus queridos, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje, 21 de fevereiro, uma quarta-feira, temos alguns jogos, a Liga dos Campeões, um jogo da Premier League. Mas o objetivo do nosso vídeo hoje é falar um pouco sobre o jogo de ontem, Manchester City e Brentford. É muito importante vocês colocar aí no planejamento de vocês sempre uma pós-análise do jogo, tá? Se houve green, se houve red, lembrando que o red ele vai ensinar muito mais do que o próprio green, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse jogo. Estou aqui no Trade Tool, que é uma ferramenta espetacular lá do pessoal da Full Trader. Estou usando aqui a Lucy. A Lucy para quê? Para mim ver o comportamento, quantos arremates no gol, o deslocamento aqui, a movimentação das odds no CS, porque vamos falar um pouco, tá, sobre isso. Ontem eu fiz uma pré-análise objetivo, as odds estavam muito justas para esse jogo, o mercado esperava um jogo extremamente over, e também uma possível goleada, uma tendência muito alta para uma goleada do Manchester City contra o Brentford. Manchester City, se vocês não lembram, ele estava com um jogo a menos aí, disputando ali a liderança com o Liverpool. Se vencesse, né, e venceu, ficaria um ponto só atrás do líder que é o Liverpool. Então era um jogo muito importante para o Manchester City. Então o Manchester City muito envolvendo aí por parte do Manchester City. E o Brentford ali, 5 pontos ali fora da zona de rebaixamento. Não é um time bobo, é um time que tem um ataque, um contra-ataque muito forte, tem jogadores e atacantes velozes, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse jogo. Então, assim, antes de mais nada, né, vou abrir aqui o Sport BI, o nosso sistema de pré-análise, para vocês terem uma ideia, para a gente recapitular um pouco, porque a ideia, trabalhar ali um over 2,5 a tava lá 1,40, eu lembro que a odd começou a 1,40, para mim não tem ali uma metodologia para trabalhar nessa faixa de odd, o over 2,5. Back favorito, primeiro back favorito, FT, a odd começou a 1,20, 1,19, 1,20, muito ali, muito justa, praticamente um hiper favorito, ali abaixo de 1,20, um hiper favorito Manchester City. Então não tinha padrão. Então eu fui buscar o que? Um back HT, a odd acima de 1,62 na minha pré-análise. Então vamos analisar aqui rapidamente, se eu entrar aqui, ó, ver como que era o desempenho, né? Mandei para vocês ver como que era o desempenho aqui do Manchester City, que isso é muito importante. Então se eu pegar, vou pegar as duas, vamos fazer um joguinho aqui, pegar as duas últimas e a temporada atual, então 21 e 22, 22 e 23 e atual 23 e 24, tá? Vou selecionar aqui a Premier League. E eu queria ver o quê? Eu quero ver o desempenho do Manchester City como o quê? Jogando como mandante em casa, né? Até mesmo para me fundamentar nesse back HT, que essa foi a ideia a ter trabalhado. Então o que eu percebo aqui, né? Pegando dados históricos, banco de dados, eu vou ter 50 jogos filtrados, 35 jogos. O Manchester City venceu no HT 70% de win rate. Perdeu 5 e empatou 10. Então assim, se eu peguei as duas últimas temporadas, a temporada atual, é um baita de um número, tá? Um baita de um número. Então assim, se eu pegar a última temporada, vamos melhorar, se eu pegar a última temporada, a temporada atual, será que os números se distorcem tanto assim ou melhora, né? Vamos ver. Ó, subiu um pouco, né? Então foi bem interessante. Subiu um pouco, 31 jogos, 23 vitórias, 3 empates e 5. Desculpa, 3 derrotas e 5 empates. Então o que nós temos em mente aqui? Um win rate de 74%. Então, para saber, Elton, só tem um win rate de 74%, então vamos fazer aquela continha. Deixa eu abrir uma calculadora aqui, ó. Rapidamente, pra gente jogar pra cá. Sumiu. Calma aí. Calculadora, tá aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um win rate de 74% pegando a temporada passada, a temporada atual, o que eu posso descobrir aqui sobre a minha odd justa? 100 dividido por minha taxa de acerto. 100% dividido por minha taxa de acerto, que é 74,19. Que vai dar uma odd aqui aproximadamente de 1,34. Tá? Aí, eu sempre fiz essa conta. Para mim colocar uma odd de valor, eu multiplico esse 1,34 que é a odd por 1,10.
Então uma odd de valor para mim ali era 1,48 e começou 1,55 no pré-live. Tava 1,55, 5 minutos de iniciar o jogo, eu lembro muito bem isso de cabeça. Tá? Agora, se eu trouxer... Fechei a calculadora aqui, calma aí. Se eu trouxer para a temporada atual, tirar aqui e colocar a temporada atual. Opa. O que eu vou ter, né? 12 jogos que eu teria, 12 jogos, venceu 10, perdeu uma e empatou uma. Então eu tenho 83% aqui de taxa de acerto, que é o meu win rate. Então, mesma continha. Se eu pegar 100 dividir por 83,33, eu vou ter uma odd justa de 1,20 multiplicado por 1,10, 1,32. Então tem só com isso, assim, né? Não vou entrar em outros méritos. Só com dados passados, com os números, eu vejo que o Manchester City ele é muito forte em casa, jogando com o mandante, principalmente no seu primeiro tempo. Agora, olha que interessante. Tá, Elton, eu não sou punter, eu sou trader. Eu quero pegar o primeiro gol e tchau. Tá? Então, desses 12 jogos aqui, ó, quantos jogos o Manchester City abriu o placar? Eu venho em gols. E venho aqui. Aqui tem vários filtros. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Mandante marcou o primeiro gol. Quem marcou? Time que marcou o primeiro gol. Tô falando que foi o mandante. Vou voltar. Opa, deixa eu aumentar a tela. 10 jogos. 10 jogos ele abriu o placar. De 12, 10 jogos ele abriu o placar. Venceu 9 e o jogo terminou empatado, mas mesmo assim ele abriu o placar. Distorce tanto se eu pegar a temporada passada? Eu vou ter que desmarcar aqui. Porque temporada passada já teríamos o Haaland, né? Eu desmarco aqui. Vamos voltar. E vou colocar a temporada passada. Temporada atual e temporada passada. Então temos o quê? 31 jogos filtrados. Vou lá em gols. E vou falar. Então lembrando, 31 jogos, tá? Vou falar que o City marcou o primeiro gol. Vamos ver? 25 jogos. Ele abriu o placar. Desses 25 jogos, 22 ele venceu e 3 terminou empatado. Então são números muito bons. Muito bons. Tá? Agora, essa é a parte quantitativa, de quantidade, numérica. E a parte qualitativa, é aí que a gente vai entrar, quero mostrar para vocês. Eu sempre falei para vocês que eu sempre operei com forma, eu vou entrar agora aqui na Lucy, que é uma ferramenta aqui do Trade Tool, que é lá da Full Trader. Eu sempre falei para vocês que eu sempre usei 3 pilares para operar, principalmente no live. Então eu vou usar o quê? Minha análise pré-live muito bem fundamentada, a minha leitura de mercado, como as ordens estão se comportando, e a minha leitura numérica junto com a minha visual. Então, assim, uma pré-análise muito bem fundamentada, a sua leitura de mercado, a sua leitura dos números e sua leitura visual. A leitura visual, vou ser muito sincero para vocês, ela é muito subjetiva. É tempo de tela. É você assistir jogos e jogos e jogos e jogos. Tempo de tela, 1 ano, 2 anos assistindo jogos, assiste 2 aqui, assiste... E você vai aprendendo. Putz, esse time tá, por exemplo, esse time tá muito apertado, esse time não tá conseguindo penetrar a defesa, o outro time estacionou um caminhão lá atrás, não sai. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque uma das nossas análises que eu passei era falar um back City pelos números, back HT City pelos números, e pensando um possível ali um lay 1 a 1. Porque o City ele abre muito o placar, o City ele vem de sequência de vitórias. E por que eu falei isso?
também explorando nosso correct score. Se eu estou me referindo ao lei 1 a 1. Por quê? Porque era a principal odd, se eu for ver aqui, ó, era a principal odd que me chamava atenção. Minuto 2, ó, vocês vão ver. Era a principal odd que me chamava atenção. Não gosto de entrar nesse lei 3 a 0. Era a principal odd, porque estava na casa de 20 ali. O resto era tudo o lei 1 a 0. Eu vou explicar para vocês por que eu não gosto de operar muito. Porque esse lei 1 a 0 precisa de uma técnica bastante ali para você poder operar, não é simples. O lei 0 a 1 estava extremamente alto. Goleada, um hiper favorito, não opero. E não foi goleada. City ganhou de 1 a 0. Poderia ter ganhado de mais 2 gols? Poderia. Vamos falar um pouco sobre isso. Tirou bola de cima da linha no primeiro tempo. O Foden perdeu, não estava num bom momento. O Foden perdeu um gol no segundo tempo, que poderia ter sido o segundo gol do City, que ele chegou a driblar o goleiro e na hora de chutar ele chutou totalmente errado. Enfim, né? Então foi a odd que mais me chamou a atenção para esse jogo. Então, explorando o CS, o que eu vou ter? Que interessante. Eu vou selecionar a Premier League. Manchester City. Manchester City. E o Brentford. Vou colocar. Tá. De cara, o que eu tenho aqui? No meu banco de dados. Eu tenho 2 confrontos entre eles. Um jogo 2 a 1 e outro jogo 2 a 0. Meu banco de dados está falando. Vamos lá. City perdeu do Brentford na temporada passada. Jogando em casa. O City. 1 a 1 no HT. Depois 1 a 2 no FT. E olha que interessante. Olha as odds do City. Um hiper favorito. Olha a odd do mandante. 1.12, 1.14. E jogando contra o Brentford, ele não goleou. Tá? Não goleou. E as odds da zebra, sempre altas, né? O mercado sempre espera, pela qualidade dos jogadores do City, sempre espera uma goleada para cima dos seus adversários. Tá legal? Então esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, sem aplicar filtros nenhum. Aqui, ó, são 49 jogos do Brentford. E quantos jogos quando o Brentford jogou como visitante, terminou 1 a 1? 8,16%. Quanto de 49 jogos são? 4 jogos, muito baixo. Muito baixo. E o City, né? Tem 316 jogos, sem aplicar nenhum filtro. Quantos jogos o City, aqui ó, terminou 1 a 1, jogando comandante? 5,70. Corresponde a quantos jogos? 18 jogos. Muito baixo. Agora, se eu aplicar um filtro, que é o range de odd, lembrando que o City começou com uma odd ali 1,19 e 1,20. O juiz apitou, começou o mercado, começou a 1,19. Depois subiu um tique para 1,20. Então, colocar um range aqui entre 0,1 a 1,20, que é um hiper favorito. Aplicando esses filtros, cai para 89 jogos. Quantos jogos o City terminou o City jogando com o mandante 1 a 1? 2,25%. Que isso de 89 jogos corresponde a quantos jogos? 2 jogos. Cara, extremamente baixo. Tá? E os visitantes? Que é o Brentford, que a gente viu, ó. 1 a 1, 2 a 1, tá? Agora, o Brentford era uma zebra, começou com mod 19, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Qual for a odd, ó? 20, tava 19, mas aumentou aqui, deixa eu ver se caiu um pouquinho. Acima de 20, ó. Por quê? Porque é uma baita zebra. E se eu colocar aqui, ó,
Eu tenho um Filton, range de ódio 8 a 1000, porque se não coloca muito, teve uma goleada do visitante. E foi o próprio Brentford que goleou. Ele goleou Chelsea ainda por cima. Vocês estão entendendo como é fundamental a gente... E se eu vier aqui no Power Rank de odds, que é um outro espetacular, colocar a mesma coisa, colocar a Premier League, ó. E aqui, na coluna de Power Rank, eu vou selecionar o que eu quero. Estou falando do Lei 1 a 1. Então, eu coloco a porcentagem do Lei 1 a 1, ele vai me selecionar aqui. E a quantidade dos jogos que saíram Lei 1 a 1. E vou pegar, não todas as temporadas, mas 21, 22, as últimas duas e a temporada atual. E eu vou colocar aqui, ó, com o mandante, que é quem são os mandantes que mais terminaram os jogos 1 a 1, jogando com o mandante. Então eu tenho o Nottingham Forest, 6 jogos de 32, eu tenho o Chelsea, tenho o Crystal Palace, tenho o Leeds, o Leeds já foi da primeira divisão, eu tenho o Southampton, o Luton Town, o Brighton, o Bournemouth, o Aston Villa, você tá vendo? E o City aqui embaixo, de 53 jogos. E foi contra quem? Tem aqui, ó. Contra o Chelsea, o Everton e o Liverpool. Tá? Agora o visitante. Quem são os visitantes que mais empataram em 1 a 1? Opa. Eu tenho o Burnley. Eu tenho o Brighton. Eu tenho o Chelsea. Eu tenho o Forest. Eu tenho o Leicester. O Leicester, Crystal Palace, Newcastle, Everton. O Brentford, que eu falei para vocês, muito baixo. Tá? Dito isso, o que é interessante agora de entender aqui no mercado, tá? Não quero que fique um vídeo muito longo aqui para vocês. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. 80. Vamos para 100. Tá? O que eu percebi nesse jogo? Vou tentar fazer um desenho aqui. Eu estava assistindo o jogo, lembra? Eu sempre acompanho o jogo no live. E com as leituras numéricas, te dá uma dimensão. O Brighton ele veio para quê? Qual o objetivo do Brighton? Era pontuar. Era empatar, 1 a 1, 2 a 2, 0 a 0. Era empatar. Então o que ele fez? Ele estacionou, de fato, um caminhão aqui atrás com os seus jogadores. Não sou muito bom de... Tinha 5 jogadores. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3 aqui. Às vezes ficava 4 aqui e 1 aqui. E o City, a todo momento, tentando penetrar essa defesa que estacionou um caminhão na frente do seu gol. E o City tem uma qualidade muito boa. O City não é de sair dando chutão. O City tenta penetrar a área com 2 toques, tentando filtrar tabelinha, infiltrando aqui, ó, para furar as defesas, tá? Só que ontem ele estava tendo uma dificuldade. Tivemos chances? Tivemos. Chutes de fora da área? Tivemos. Tanto é que teve um lance no final do primeiro tempo que o tirou. O Bernardo Silva teve um baita lance sozinho na área, cabeçou para fora. Teve um lance muito bom que o atacante saiu daqui, driblou, chutou, o zagueiro do Brighton foi lá e tirou de cima da linha. Mas a maioria das jogadas era o quê? Cruzamento. Tentando penetrar aqui, cruzava. Pra tentar... Opa, apagou tudo. Pra tentar o quê? Achar o Haaland, que é excelente cabeceador. E quanto isso, o que não fez eu entrar agora nesse back Manchester City, tá? Porque se você reparar aqui, ó, tá vendo essa supremacia aqui do City? Olha aqui, ó, deixa eu pintar aqui, ó. Olha essa supremacia do City aqui, ó. Fez eu cogitar entrar no primeiro tempo, mas eu sempre falei para vocês, tanto o back HT como o back FT,
Ele tem que ser sereno. Você tem que estar confortável na tua posição. Se você é trader, se você é put, né, aí é outros estudos, você deixa até o final, sua gestão é diferente, enfim. Mas se você, vou falar como um trader, se você é trader, o back ele é construído no decorrer do primeiro tempo. Ou seja, precisa bater os seus inputs para você entrar. Às vezes batem com 5 minutos, massacrando, pá, pá, sequência de escanteio. Ai, você, puta, vou entrar. Agora, aí a gente está passando o quê? Para uma análise de qualitativa. Falamos da análise quantitativa de números, agora de qualidade, qualitativa dos jogadores. Você precisa conhecer um pouco as equipes. Eu sei porque eu já assisti jogos do Brentford, eu sei que eles têm um contra-ataque muito rápido, que eles costumam marcar gols. E dito isso, o Manchester City ele dominou até 7, 8 minutos. Depois sofreu contra-ataques. 2 contra-ataques muito fortes do Brentford. Por quê? Porque quando o City ataca, ele ataca com todos os seus jogadores, ele vem atacando. Sai atacando para tudo que é lado. E o que acontece? A defesa, ela fica aqui, ó, praticamente. Aqui é o meio de campo, tá? Essa linha aqui, ó, que eu acabei de riscar, é o meio de campo. A defesa, ela fica pra cá, quase invadindo praticamente quase todos os jogadores no campo do adversário. E olha os espaços que sobra se a bola é roubada para contra-atacar. E o Brentford tendo jogadores rápidos. E o mercado soube disso e enxergou isso. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, minuto 15, vou colocar no minuto 15 aqui para vocês, e vou aqui em posicionamento, eu vou ter que, Elton, se eu olhar aqui os números, poxa, mas eu tenho uma superioridade absurda do City. Lógico que eu tenho. O City que o mais atacou. Mas esses ataques aqui dentro da área, tá? E isso aqui, ó, em relação a chutes, me chama atenção. Minuto 15, hein? Chutes da área. Chutes no C1, que são regiões perigosas, ó. Fora do gol no C1, mas foi chute perigoso. E se eu colocar no minuto 20, vamos acrescentar aqui, ó, no minuto 30. Vou aumentar. Minuto 30. Olha quantos chutes eu tive dentro da área. Eu gosto muito desse input da área, porque se ele tá chutando da área, que ele tá conseguindo penetrar na área, beleza? 6 chutes do City, mas eu tive chute do Brighton. E foram chutes perigosos, dentro da área de contra-ataque. Então eu falei, opa, me fez não querer comprar aquela posição. E também sentindo um pouco de dificuldade do City de criar jogada. Por quê? Porque o Kevin De Bruyne, que é um dos maiores ali assistentes do Manchester City, estava no banco. Se o Kevin De Bruyne tivesse dentro de campo, a dinâmica do jogo poderia ser diferente. Aí que entra um pouco de você conhecer um pouco as equipes, de você ser seletivo, de você separar certos campeonatos e certas equipes e estudar um pouco essas equipes e conhecer a característica um pouquinho de cada um. Então não fez eu entrar no mercado. E no Lei 0, e no Lei 1 a 1, cogitou muito eu entrar no Lei 1 a 1 até os 8 minutos, que eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Minuto 2. Lei 1 a 1. Minuto 2. A odd começou a 20, bateu 21, porque eu estava acompanhando. Por quê? Porque o City começou forte. Minuto 5. Estabilizada, tá vendo? Porque o City tá atacando. Estabilizada. Ó. Tá estabilizada. Não tá corrigindo. Se você tá no lei, você quer que ela suba. Tá estabilizada. Minuto 8. Minuto 7. Começou. Minuto 8. Minuto 9. Teve hora que ela bateu a 20 e pouco. Ó, minuto 11. O que vocês estão percebendo aqui, ó? O que vocês estão percebendo aqui no Lei 1 a 1? Que a odd tá caindo. Por que tá caindo? Além de 1 a 1, que é um empate, ele ser uma segurança do mercado, o Brentford começou a atacar. Ele começou a levar certos perigos para o Manchester City. Tanto é que, reparem aqui, ó, vamos voltar lá para o minuto 2. Reparem nessa odd
Opa. Do lei 0 a 1. 65. Eu não entro. Minha faixa de odd ali é entre acima de 10 a 20 a 22, tá? Mas repara nessa odd. 65. E repare também, para quem gosta de entrar em lei, tanto lei 0 a 1 e lei 1 a 0, vocês podem tomar correções no começo do jogo, até os 20 minutos. Por quê? Principalmente se a zebra começar a jogar bola. Então vamos lá. 65. Back 0 a 1. Lei 0 a 1 a 70. Do Brentford. Minuto 2. A odd não vai corrigir mesmo, porque a odd tá 5. Nada. 6. Por quê? Porque você está jogando muito. 8. Opa! Começou a dar uma movimentada. 8. Opa, 9. Tava 70 para 65. Olha lá. Voltou para 70 de novo. Por quê? Pouca liquidez. Então o mercado ele dá um. Mas repare aqui no back, tá? Ó, olha como o back tá destoado do lei. Porque daqui a pouco o lei cai de novo, ó. 50. Minuto 13. Minuto 14. 48. Vamos lá. 20, 50. Voltou pro 50. 48. Por quê? Porque o Brentford começou a levar perigo. Começou a levar muito perigo nos seus contra-ataques. E o mercado viu, pô, o Brentford levando perigo. O City com certa... Por mais que esteja com muito volume ofensivo, que tá legal, o Brentford tá com um caminhão estacionado na frente da área dele e o City não consegue furar. Às vezes, jogadores não estão numa... Alguns jogadores não estão num momento legal, isso acontece, são seres humanos. O Kevin De Bruyne está no banco, então não dá toda aquela dinâmica no meio de campo. A criação de jogadas, para tentar furar a penetração, ou fazer o que? Deixar o Brentford vir mais para o seu campo de defesa, para abrir o campo, para abrir o jogo e espetar os contra-ataques, que eu tenho jogadores rápidos. Mesmo se você entra no lei, se você entrou lá no minuto 5, entrou no lei, que você, puto, City tá massacrando, vou entrar nesse lei, uma odd 65, você vai ter tomado ajuste negativo. Então tome cuidado com isso. É entender o mercado, como ele se movimenta, como ele funciona. Porque a tendência é, se a equipe, se a zebra começa a jogar, as pessoas vão começar a colocar o dinheiro em back. E começando a colocar dinheiro em back, o que a odd do lei faz? Ela começa a cair. Da mesma proporção, ao contrário. Se o time não está jogando legal, as pessoas começam a injetar dinheiro em lei e a odd começa a subir. É a mesma coisa desse 1 a 1. Desse lei 1 a 0. O que as pessoas fazem, né? E aqui é para você trabalhar correções, que é interessante. Começou numa odd 13. Em vez de você entrar ali, não, vou entrar back. O City começou muito bem. Mas o City não tá fazendo gol, ela começa a corrigir, ó. Só vocês verem, ó. Começou a 13, se colocar no minuto 15. No minuto 15. Ela tá a 10. Colocar no minuto 20, ficar segurando posição. Aí você usa uma gestão. Tá 7.8. E olha como vai caindo. Tá? E o lei? O lei 1 a 1, né? Se a gente for analisar de novo. E o lei 1 a 1? Começou a 20. Por que ele começou a cair tanto? Porque o Brentford começou a jogar. Então criou-se uma expectativa que o Brentford poderia abrir o placar e o City empatar ou posteriormente ou depois virar. Mas criou a expectativa de o Brentford abrir o placar nos contra-ataques e depois o City buscar o quê? O empate. Então por isso que essa odd começou a cair muito. Se você for ver aqui, ó, no minuto... Começou lá em 20, colocar no final do primeiro tempo, minuto 45, por exemplo. Ó, tá 11. E olha o lei. Se você tivesse o lei 01 segurando, olha se tivesse a 70 lá que você entrou, por exemplo. Tá a 28, terminou o primeiro tempo a 28. Olha o ajuste negativo que você teria ter tomado. Então por isso que eu falo para as pessoas que são traders, não é tão simples assim você operar um lei 0 a 1 no live, um lei 1 a 0 ou lei 1 a 1. Você precisa conhecer
do mercado e suas movimentações. E essa ferramenta aqui é fantástica para você aprender. E o que eu fazia? Eu gravava, tá? Eu vinha aqui no site da Betfair e gravava aqui para entender as movimentações. E depois de uns anos há muitos anos que a gente usa aqui o scanner da FullTrader junto com o Trader Tool, então pra gente foi fabuloso. Potencializou mais os nossos estudos. Mas bateu o lei 1 a 1? Bateu. Então se você é put, puta, ganhei meu prêmio. Porque o City ganhou de 1 a 0. Bateu o lei 0 a 1? Bateu. E aí é questão de estratégia. Pô, não vou entrar no lei 0 a 1 agora. Essa odd vai cair, porque o Brent tá jogando legal. Ela vai cair. Pô, deixa eu entrar então aqui, ó. Se eu entrar no minuto... O jogo voltou, tá 0 a 0. Você tá no minuto 60. Puta, 19. Pô, já tá num range de odd que eu gosto. Tanto é que vocês forem analisarem aqui, ó, só pelo gráfico, o Brent não fez praticamente nada no segundo tempo. Só deu o City. Tanto que o City fez o gol aqui com o Madibu, mais conhecido como Haaland, aos 70 minutos, 71 minutos. Porque aí o Brent começou a querer sair um pouco mais pro campo para tentar buscar um empate. E se você tá no lei 1 a 1, tem que tomar cuidado, tá? Ou você sai no break-even, ou você tem que estar muito atento com o mercado e com a sua leitura, porque se o Brent começa a tentar ali buscar empatar esse jogo, o jogo pode terminar 1 a 1 e você tomar na cabeça. Só que o City teve a oportunidade de abrir, para ampliar para mais 2 gols, para pelo menos fazer 2 a 0 com o Foden, que teve um lance muito bom e não conseguiu. Então, gente, para que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque por isso que o pós-análise é muito importante. Tinha valor no pré-live? Tudo que a gente viu aqui do Backseat HT tinha muito valor. Pelos números, pela pré-análise, tinha muito valor. Mas diante da dificuldade do City no live e diante da necessidade do Brentford de precisar pontuar, aí você tira suas próprias conclusões. Porque o mercado aqui é você tomar a decisão, é você que precisa clicar o botãozinho ali e tá muito bem aqui, ó. Sua inteligência emocional, que é 80% que comanda aqui, tá? 80% aqui tranquilo, em paz e sereno com você mesmo. Se você tá no back e fica assim, ó. Ai, caraca. Puta, não saiu o gol. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tá. Errou o chute. Cruza. Meu, vou sair. Não tá legal. Não tá legal. Beleza, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Curte aí isso aqui. A ideia mesmo é transmitir isso para vocês. O quanto é importante fazer um pós-análise. Se você, lembrando que o Hatch ensina muito mais do que o Green. Beleza? Tamo junto. Fique com Deus e até mais.